saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Amém. Eu peço ao evangelista Sérgio que faça a oração iniciando a Escola Bíblica, logo após a irmã missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Amém. Amém. Abençoe a todos. Amém. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, nesta oportunidade, agradecemos a Ti nesta manhã, por estarmos reunidos em Tua presença para participarmos do Teu culto de louvor e adoração, de aprendizado da Tua palavra, meu Deus. Abençoa essa Escola Bíblica Dominical, a todos os Teus servos, alunos nesta manhã que estão participando e os demais que irão entrar nesse dia, meu Deus querido. Abençoa o professor, abençoa os alunos, dando a Tua graça, a Tua bênção e nos dá, meu Deus, compreensão e entendimento para que possamos entender mais a Tua palavra para nossas vidas e nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Obrigado, evangelista Sérgio. Missionária Olinda com o hino da harpa, amém? Pai do Senhor para todos, o hino 387 da nossa harpa cristã. Aleluias. Glória a Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua igreja, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua igreja, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz na escuridão. E dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muita conversão. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e ao que sofre da tua proteção. A orar ficamos em amor unido, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unido, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, o que dorme, o muito profundo sono no jardim, como operante no antigo tempo, com teu poder nos guia até o fim. Como operante no antigo tempo, com teu poder nos guia até o fim. Que o Espírito Santo de Deus, cada dia derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, esse avivamento, esse renovo, essa santidade na presença dele. Queremos agradecer a oportunidade. Amém.
Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, missionária linda, que Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Francisca fazendo a leitura oficial da palavra de hoje. Aleluia, glória a Deus. Amém. Sauda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos à leitura de hoje. Lição número 3, 17 de janeiro de 2021. Tem como título O Batismo no Espírito Santo. Texto áureo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa convenção. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Diz a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas, como que fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos e elamitas, e os que habitavam na Mesopotamia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e a Ásia. A Efrígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros, romanos, tanto judeus como os proselitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, uns para os outros: quer que isso dizer? Que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de moço. Amém. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença para te louvar e te glorificar. Pai, quero te pedir nesta manhã, abençoa os teus filhos que estão presentes, vai de encontro com aqueles que não puderam estar, vai abençoando, Senhor, vai operando o teu milagre na vida de cada um. Abençoa o professor desta manhã e abençoa esta aula dominical, onde esteja sendo ministrada. Vai derramando o teu Espírito Santo sobre cada um dos mestres. Vai derramando o teu Espírito Santo nos nossos corações, para que possamos entender o teu ensinamento, aproveitando e cumprindo com os teus mandamentos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essa aula nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, irmã Francisca, que Deus abençoe grandemente também, em nome de Jesus. Presbítero Euler com a aula de hoje, amém? A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos aqui. Nós não iríamos dar aula hoje, seria o presbítero, o pastor Ivanildo, mas devido a um problema de enfermidade, não foi possível. Então, ele nos convocou e ontem era 10 e pouco, aí nos convocou, nos mandou uma mensagem e a gente ouviu, atendeu e, graças a Deus, estamos aqui para ministrar a aula. Ele até poderia ter escolhido outras pessoas melhores, né? O pastor, alguém, mas graças a Deus estamos aqui, gostamos
de dar aula. Tenho um prazer em fazer isso, muito prazer em fazer isso. E nós vamos, então, aprender juntos sobre a lição de número 3, esse tema desse trimestre, né? O verdadeiro pentecostalismo. A lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui, lição de número 3, 17 de janeiro de 2021. Graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O batismo com o Espírito Santo, uma experiência maravilhosa que foi profetizada por Joel, e quando perguntavam a João acerca se ele era o Cristo, se ele era o que ele falava, ó, vai vir outro, que está acima de mim. Eu estou batizando vocês com água, que é para o arrependimento, mas ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. E João Batista avisava isso. Então, estava sendo esperado, as pessoas estavam sendo preparadas. Eu vou pedir à irmã Adriana que leia no livro de Joel, no capítulo 2, para que vocês vejam que essa promessa já estava sendo feita em relação à efusão do Espírito Santo, ao falar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Irmã Adriana, leia para nós, por favor. Joel, capítulo 2, do 28 ao 30. Amém. Os salvos irmãos com a paz do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 28 diz, promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Pronto. Amém? Glória a Deus. Eu acho interessante, quando você pega Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, você vê aqui, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Penta, 50. Festa da colheita, uma palavra grega que quer dizer 50º dia, comemorado pelos judeus. 50 dias depois da Páscoa, faz parte das comemorações religiosas israelitas. São várias, poderia citar umas 8, tem várias comemorações religiosas israelitas. E Pentecoste fazia parte das comemorações religiosas dos israelitas. E isso significa Pentecoste. Espírito Santo. Espírito Santo significa terceira pessoa da Trindade. Vou falar sobre essas coisas aqui para que vocês entendam a definição dessas palavras aqui. Cenáculo. Cenáculo, um salão construído em cima do andar térreo de uma casa. Você vê em Atos 1,13. Glossolalia. Importante você saber disso. Glossolalia é um fenômeno de falar em línguas. Do grego glossa, que significa língua, e lalo, que significa falar. A definição de glossolalia, junção de duas palavras gregas, glosso, lalo. O glossolalia é um fenômeno da psiquiatria e de estudos da linguagem, em geral ligado a fervor religioso, em que o indivíduo crê expressar-se em uma língua desconhecida, por ele tida como de origem divina. Então, vocês têm a definição dessas palavras que vão fazer parte desse estudo, desse ensino. Uma coisa interessante que nós podemos notar, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos salvou, nos redimiu, uma coisa interessante é as coisas novas, espirituais, que ele, junto, trabalhando a Trindade, que ele pede ao Pai e o Pai concede e ele batiza. O Pai concede a promessa e ele batiza. É o Jesus quem batiza. Uma coisa interessante que a gente nota na pessoa de Jesus Cristo é que ele trouxe coisas maravilhosas. Ele, inaugurou novidades, coisas muito boas, espirituais. Primeiro, amar o seu próximo. Realmente, na lei de Moisés, você tinha que se vingar e tal, não era bem assim. Segundo, ele trouxe a presença de Deus.
E Jesus Cristo também, ele inaugurou, vamos dizer assim, né, a cerimônia da Santa Ceia, da ceia do Senhor. A gente chama de santa porque a gente acha que é um evento santo, mas a Bíblia fala ceia, da ceia do Senhor. Outra coisa interessante, que Jesus, dentre todas as coisas interessantes que ele nos trouxe, de mostrar a Deus, de nos salvar, nos redimir, ele trouxe, então, e falou, como disse, esperar em Jerusalém, até que do alto será revestido de poder. Ele trouxe esse momento, esse acontecimento do batismo com o Espírito Santo. E quando eu leio aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos no cenáculo, provavelmente o mesmo cenáculo onde foi feita onde eles realizaram também a cerimônia da ceia, ou da Santa Ceia. E estavam todos reunidos ali, no mesmo lugar. Agora, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam ali, estavam sentados, e veio um som, né, veio como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu. Irmãos, 3 coisas aqui interessantes. Uma é um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Tu pegou minha Só coisa, não? aconteceu naquele dia. Só aconteceu naquele dia. Vai, papai. Está aberto o microfone dele aí. Sim. Irmão, eu desativei seu microfone aí sem querer. Fui desativar o outro e desativei o seu. Oi, está ativado agora, né? Ok, agora tá. Então, 3 coisas que aconteceram foi um som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como de fogo pousando sobre cada um deles. Essas 2 coisas aconteceram só naquele dia, lá no cenáculo, certo? A descida do Pentecostes. A outra coisa, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu falar. Falar em outras línguas, isso pode acontecer de novo. Quando você é batizado, quando você é revestido de poder, pode acontecer de novo. Mas aquele vento impetuoso, e aquelas línguas repartidas como de fogo foram vistas naquele dia só. Certo? Então, foi um acontecimento diferente. Ali inaugurou-se a descida, aconteceu a descida do Espírito Santo de Deus, cumprindo a promessa do Espírito de Joel, e conforme João falou, né? Jesus, ele vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Entenderam? Então, isso aconteceu. E as línguas servem para quê? Para falar das grandezas de Deus. Vamos aqui à introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Certo? De um Deus pessoal e real. O que acontece? Nós podemos falar das experiências. Eu posso falar da experiência que eu tive ao ser batizado pelo Espírito Santo. E eu conheço um testemunho muito bonito que está no livro O Vento Assopra Onde Quer, do autor Levi Petros. Se você puder, pode adquirir. É uma experiência linda de um jovem que queria ser batizado pelo Espírito Santo e buscava. Ele foi para a igreja ensaiar. Ele ensaiou junto com os irmãos e passou da hora. Ele foi para casa e levou uma bronca dos seus pais. Por que você estava por aí fazendo bagunça? Não fala nada. Você deu uma bronca, não lembro se ele chegou a apanhar, mas levou uma bronca muito grande. Ele ficou caladinho. Não falou nada, não retrucou, ficou caladinho.
E aí, naquele dia aconteceu isso, certo? E ele ficou ali orando a Deus pelos seus pais, e à noite ele foi batizado, recebeu o batismo com o Espírito Santo. As pessoas podem ser batizadas dentro do ônibus, às vezes são batizadas dormindo, acordam falando em línguas, no chuveiro, no seu quarto, em vários. Pode acontecer, pode ser batizado na igreja. Tem pessoas que têm o dom que oram. Né? Paulo orava e as pessoas recebiam o batismo pelo Espírito Santo. Certo? Ou você pode ser batizado na igreja, numa reunião de oração, na sua casa, no seu trabalho. Aonde Deus quiser que isso aconteça, isso vai acontecer. E o que a gente tem que ter cuidado também é com algumas meninices que acontecem por aí. Né? Tem até curso de como falar em línguas estranhas. Algumas meninices que acontecem por aí. Você chega na igreja, fala aqui, começa a enrolar a sua língua aqui, começa a enrolar, e daqui a pouco você começa a falar. Não é assim. Tem certas meninices, tem as coisas assim. E também existem algumas pessoas que propagam, me dizem que se você não falar em línguas com o Espírito Santo, você não vai ser salvo, não. Tem nada a ver. São situações diferentes. Aliás, ser batizado nas águas é para arrependimento. E ser batizado com o Espírito Santo é revestimento de poder para uma determinada função. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado. E ler a Bíblia, aprender, fazer faculdade teológica, é muito bom. Mas tem que ter cuidado para não cair no formalismo, tá? De confundir as coisas, de aí não querer mais buscar essa manifestação maravilhosa do Espírito Santo que todos nós precisamos, que é revestimento de poder. Vamos aqui na introdução. O pentecostalismo, bom, nós já lemos, né? O pentecostalismo, a reação contra a estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. E aí ele afirma aqui, vou ler de novo, estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. Você pode estudar as Escrituras e continuar espiritual, continuar buscando o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, e ser batizado com o Espírito Santo. Você foi, está batizado, beleza. Aí depois você continua buscando e se enchendo e sendo cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, conforme até o pastor explicou na terça-feira, certo? O Filipe foi usado por Deus quando ele fez, porque estava cheio do Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo. Já está cheio do Espírito Santo, certo? É diferente de ser batizado. Você ser batizado recebe o poder do Espírito Santo de Deus. É a busca de uma aproximação de um Deus pessoal, e real. Certo? Quando eu creio que o Espírito Santo de Deus tem muito mais interesse em que você seja batizado ou receba o revestimento de poder, muito mais do que você imagina. Às vezes, muito mais do que você. O Espírito Santo de Deus está preocupado e quer que a gente tenha essa intimidade, essa aproximação, esse revestimento, essa junção entre a gente e Deus. Sabe? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Tópico 1. O que significa batismo no Espírito? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo do Espírito Santo é outra. Salvação, o Espírito Santo te convence, você recebe, Deus te salva, é uma coisa. E o Espírito Santo, e o batismo no Espírito Santo é outra. Você é batizado, é revestido, recebe revestimento de poder, geralmente para uma função, geralmente para fazer uma obra, para estar revestido, certo? Vamos dizer aqui que Gideão foi revestido do Espírito Santo, mas não houve manifestação de línguas. A Bíblia não fala no Novo Testamento, no Velho Testamento, sobre manifestação de línguas, e nem fala sobre línguas repartidas como de fogo, e nem sobre esse evento veemente. Então, como eu disse para vocês, Jesus fez isso 50 dias depois da Páscoa, do Pentecostes, lá no Cenáculo, e foi uma coisa nova, maravilhosa, que Jesus Cristo trouxe. Tá certo? O Novo Testamento nos ensina, eu já li isso aqui, o Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. É Jesus que nos salva e é Jesus que nos batiza. E são bênçãos. Ponto 1. O fenômeno do Pentecostes. Aí você vê no versículo 2 e 4.
né, nós lemos, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Fecha aqui, mano. E Jerusalém estavam habitando os judeus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Graças a Deus. Glória a Deus. Fenômeno do Pentecostes. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24, 49 fala disso, conforme a promessa de meu Pai. Vocês vão ser batizados. Ficar em Jerusalém, porque está aqui do alto, você já é revestido de poder. Então você recebe o revestimento de poder. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, conforme está em Atos 1, versículos 4 e 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo, quando Pedro fala ali, versículo 2 ao versículo 4. Chegamos a essa conclusão, aliás, Lucas escreve, né? Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Quando você vai ler lá em Atos 11, versículo 15 e 16, Pedro vai explicar para os irmãos por que batizou Cornélio. Por que aconteceu isso? Porque ele pregou para o centurião Cornélio, para sua casa, eles ouviram e desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus. É por isso que o autor diz, chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Atos capítulo 11, versículo 15 e versículo 16 diz assim. Pode ler? Sim, por favor, irmã Adriana. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha, que interessante, Pedro falando. Como nós, ao princípio, lá, no dia de Pentecostes, em que eles receberam no Senado. E aí, então, na casa de Cornélio, eles receberam, com a diferença que ali não houve pessoas vendo as línguas repartidas como que de fogo, e não houve o som veemente. Não houve aquele som veemente, certo? Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Interessante isso. Vocês ter uma vida na plenitude e no fervor do Espírito, você está cheio do Espírito Santo para orar, cheio do Espírito Santo para pregar, cheio do Espírito Santo para fazer a obra, está cheio. Agora, ser batizado no Espírito Santo é ser revestido, você é revestido com o Espírito Santo. É uma diferença. A reforça a ideia de que cheio do Espírito Santo no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo. E, em outras partes, no Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Quando você está cheio do Espírito Santo, você prega, você ora, você anuncia, você faz a obra de Deus. Você está cheio da graça, cheio do Espírito Santo, revestido. Então, são duas bênçãos distintas, certo? A ideia, eu até concordo, ser batizado no Espírito Santo é para você fazer uma obra específica, mas alguns até defendem a ideia de que quando a pessoa, porque pode acontecer no dia que você é salvo, no dia que você recebe, e pode acontecer depois, não necessariamente no mesmo dia. Tem pessoas que, ao ser batizada nas águas, que é o batismo para arrependimento, automaticamente ela também é batizada com o Espírito Santo. Pode acontecer ao mesmo tempo. Mas são duas bênçãos distintas, certo? Quanto 2 do tópico 1 fala duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, do 5 ao 8. Você recebeu Jesus, você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Você vê em 1 Coríntios 3,16 e 6,19. Quem não tem o Espírito não é cristão. Romanos 8, 9. Você tem
que aceitar Jesus e receber o Espírito de Deus em sua vida. Você faz isso porque você é cristão, você acredita. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo, mesmo antes do dia de Pentecostes. Quem estava ali no cenáculo, quem estava ali orando, eram discípulos que já eram convertidos, já tinham o Espírito Santo. Quando Jesus sopra, eles já eram convertidos. Certo? Tem gente que aceita Jesus, ele está com o Espírito Santo de Deus sobre ele, só que ele não foi revestido com o batismo. E tem pessoas que ficam griladas com isso, com medo. Se eu não falar em línguas, se eu não receber o Espírito Santo, eu não vou ser salvo. Não se preocupe com isso. O batismo com o Espírito Santo vai vir. Às vezes, quando você menos espera. Às vezes pode demorar e às vezes não. Uma coisa que é interessante notar também, falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas quando você vai pregar, por exemplo, você pode falar uma ou duas línguas, ou pode falar línguas naquela hora, que o dom de língua, variedade de línguas, já é tratado dos dons do Espírito Santo. Vai lá, vem em 1 Coríntios 12, você vai ver sobre isso. Mas o dom de línguas não quer dizer que você esteja falando o tempo todo. Quando você vai pregar, tem pessoas que pregam 15 minutos a palavra e fala meia hora em línguas. Língua, dom de língua, variedade de línguas, é para a sua educação própria. É para te ajudar. Não quer dizer que você falou aquela língua quando foi batizado, não quer dizer que você vai falar aquela língua depois. Pode até falar outra, tem variedade de línguas. Mas eu não falo direto em línguas. De vez em quando. Não é sempre que a gente fala em línguas. Mas graças a Deus eu recebi variedade de línguas. E Paulo recebeu variedade de línguas e fala sobre isso, trata sobre isso, ensina bem sobre isso. Certo? Então, todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Conversão é uma coisa, ser batizado pelo Espírito Santo é outra. São bênçãos distintas. Certo? Ponto 3, do tópico 1. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Você tem que ser revestido com poder para exercitar um serviço específico, uma bênção específica, uma missão específica. Os crentes revestidos de poder, a igreja inicial, revestidos de poder, tinham condições, tinham a graça sobre eles para poder fazer a obra, para pregar, para evangelizar, para estarem cheios, estavam cheios, revestidos de poder do Espírito Santo de Deus para fazer a obra. Isso significa ser revestido do poder do alto, e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Confere em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Tem umas passagens ótimas aqui que você pode conferir também. Atos 9, 17, 10, 44, 48. Lucas 24, 49, o que diz, madrinha? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestido de poder, revestimento de poder. Nós falamos muito, falamos muito sobre isso, não é isso? Trata de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Nós fizemos bem sobre isso. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecostes e continuam até a atualidade. Então, todas aquelas promessas de Joel, quando João fala, quando Jesus fala com os discípulos, que eles vão receber, eu vou partir para que ele venha, para que o Espírito Santo de Deus venha. Então, todas as promessas se cumprem integralmente no derramamento do Pentecostes, no dia de Pentecostes, ali no Senado. E continuam até a atualidade. Não parou. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos,
escravos e livres. Lê lá, Atos capítulo 2, no versículo 18. Em todos os lugares e em todas as épocas. Atos 2, 18 diz o seguinte. O que diz aí, irmã? Pode ler? Pode. Atos 2, 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farão aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra. Só 18. Só 18? Só 18. Ah, desculpa. Atos capítulo 2, versículo 38 e versículo 39. O que diz? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Então, há tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quando você é convencido pelo Espírito Santo, quando você se converte, quando você aceita Jesus, Deus chamou você. E Deus parou de chamar? Todos que Deus continua chamando, Deus salva todo dia, Deus cura todo dia, Deus batiza todo dia tem pessoas em algum lugar que estão sendo batizadas nas águas para arrependimento. Então, as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas, ele vai continuar derramando o Espírito Santo, porque isso é contínuo, certo? Então, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja, certo? Vamos agora para o tópico 2, o propósito. Por quê? Qual o motivo? Qual o propósito? Qual a intenção de Deus quando nós somos batizados no Espírito Santo? O propósito do batismo no Espírito Santo. Tópico 2. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Finalidade. Ponto 1, do tópico 2. Finalidade. O propósito central, o principal, é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino. Para o serviço divino. E qual é o serviço divino? O que nós fazemos para Deus? Como é que nós podemos trabalhar para Deus na sua obra? Cheio do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. O propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço. Como? O poder para uma vida santa e eficaz. Poder para uma vida santa e eficaz. O Espírito Santo te ajuda. Você precisa se santificar, se separar, ser eficaz na obra de Deus. O Espírito Santo de Deus te ajuda, te dá graça, te dá força. Ele ora por ti, ele leva as orações e ele te ajuda também. B. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, conforme Mateus 3,11 e Atos 15, versículo 8 e 9. Pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Batida por eles, sobre eles, línguas como que de fogo. Você tem que estar em santificação, você tem que estar na presença de Deus, está buscando a presença de Deus. Deus não vai habitar em vaso sujo, derramar o Espírito Santo dele em vaso de qualquer maneira. Atos 15, versículo 8 e 9 também. Letra C, outra finalidade. Dentro dessa finalidade, o revestimento pleno do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. Revestimento pleno do poder de Deus. Pleno. Quando você é mergulhado nas águas, quando você vai ser batizado, mergulhado nas águas, e você é batizado nas águas, você é submerso, você fica coberto sobre as águas, certo? Está um revestimento pleno das águas. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você é revestido plenamente. Ele cobre você com o poder. É um revestimento pleno, certo? Um revestimento pleno do poder de Deus.
todos foram cheios do Espírito Santo. Você não pega um copo só pela metade de água para simbolizar o revestimento pleno do Espírito Santo. Você pega um copo cheio, até que ele transborda, vai enchendo, ele transborda. É pleno, certo? Revestimento pleno. E continuando sobre finalidade, a proclamação ou testemunho de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, que está, se não me engano, aqui na leitura. Versículo 8 diz assim: como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? A nossa própria... Aliás, não. Capítulo 1, versículo 8. Irmã Adriana. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está aí uma finalidade. A proclamação ou testemunho de Cristo, certo? Você é revestido, você recebe o revestimento do Espírito Santo de Deus, é batizado por fogo, para uma função, para uma obra. Deus tem uma obra com você. E você, essa é uma finalidade especial. A proclamação ou testemunho de Cristo. Imagina os discípulos, imagina a igreja pregar, anunciar, testemunhar, falar de Jesus, sem esse revestimento, sem esse derramamento do Espírito Santo, sem essa virtude maravilhosa, sem essa unção do Espírito Santo de Deus sobre eles. Não teria assim, unção para falar. Você é ungido, você recebe essa unção, esse poder, esse Espírito Santo sobre você, certo? E você fica cheio. Você fala ousadamente da palavra de Deus. Uma das finalidades também. A propósito do batismo no Espírito Santo. Ponto 2 do tópico 2. A capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo do Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 5, fala sobre isso. Poder para testemunhar de Jesus, como a gente já leu em Atos 1:8, profetizar, começa a profetizar, que é um dos dons do Espírito Santo. Profetizar, falar em língua. Atos 11:28, e realizar milagres, conforme Romanos 15, versículo 19. Está cheio do poder de Deus, foi batizado com o Espírito Santo, e você está ungido para realizar milagres também. Irmã Adriana, acha para nós ler Efésios, capítulo 3, o versículo 5. Diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Revelação dos mistérios de Deus. Tem sido revelado pelo Espírito Santo, apóstolos e profetas. Lê novamente, irmã Adriana. O qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Gente, coisas maravilhosas que passaram a acontecer, que aconteceram no dia do Pentecostes e passaram a acontecer. Coisas maravilosas, a igreja cheia, ungida, os irmãos pregando, né? E o Espírito Santo de Deus, ao ser derramado, você fala em línguas, uma prova de que você foi batizado com o Espírito Santo, uma evidência que você foi batizado com o Espírito Santo, e depois vai haver um trabalhar do Espírito Santo. A gente vai ter aulas falando sobre isso, futuramente. Aí você vai descobrir que o Espírito Santo de Deus tem dons, você vai descobrir sobre o fruto do Espírito, você vai descobrir que os dons do Espírito Santo são maravilhosos, de discernimento, de língua, de profetizar, né, de sabedoria, coisas maravilhosas que você vai ver, vai ser tratado.
E você vai ter uma noção muito boa no capítulo 12 também, que eu já falei. Ponto 3 do tópico 2. Amor, fecha aqui essa porta, por favor. Já pedi várias vezes. Fecha aqui. Ponto 3 do tópico 2. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Certo? Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Como receber esse batismo? Tem uma regra. Existe uma regra para receber isso. Você tem que ficar orando o tempo todo, tem que ficar de pé, tem que ficar deitado. Você tem que ficar na presença, tem que desejar. Primeiro você tem que desejar, tem que querer. Eu quero. Certo? Você fica à disposição de Deus, de Jesus, para a sua obra, e você queira isso, deseje isso. Certo? O Espírito Santo veio de Pentecostes porque... Perdi aqui. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo? Nós falamos sobre isso. É o Senhor Jesus que batiza. Outra verdade maravilhosa. Quem é que batiza? É o Senhor Jesus. João falou sobre isso. Lucas 3,16, João 1,33, Mateus 3,16 e Marcos 1,8. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e o crescimento espiritual. Então, você se edifica e cresce espiritualmente. E passa, o pessoal lá no mundo, que não conhece Jesus, que nunca recebeu, tem uma ideia diferente. Passa na frente da igreja, vê os irmãos falando em línguas, eles pensam que a gente está doido, esse povo é tudo doido. É um sinal para os incrédulos. E é edificação para você. Edificação pessoal, quando você fala em línguas e mistérios, edifica a sua vida. Bom seria que todos falassem e que todos interpretassem. Paulo ensina, olha, fale 2, no máximo 3, e que haja intérprete, certo? E é um sinal para aqueles que não conhecem, que estão ouvindo, aqueles que estão presentes ali no culto, ou aqueles lá fora. Entendeu? As pessoas não entendem esses mistérios, que é revelado para nós. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua educação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas. Estou lendo aqui o ponto 3 do tópico 2. Certo? Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Mas é necessário arrependimento sincero e fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, oração e paciência. Arrependimento sincero. Você se arrependeu. Você foi convencido do Espírito Santo. Foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Fé nas promessas do batismo do Espírito Santo. Você ouve falar da promessa do batismo. E você tem fé. Você tem fé. Não recebeu ainda, mas o que é a fé? Não é o fundamento das coisas que se espera, das que se não vê? Ainda não viu, mas você tem fé que isso é real. Fé nas promessas do batismo do Espírito Santo. Oração e paciência. Os discípulos estavam orando. Dia de Pentecostes, eles receberam. Tiveram paciência de esperar até que isso acontecesse. Eu recebi dormindo. Eu estava vindo da escola, caminhando, e eu falei em mistério. Cheguei em casa, fui deitar, orando, e acordei falando em mistério também. Então, cada um tem uma experiência. Existem cada experiência maravilhosa, testemunhos, como eu já falei para vocês, de pessoas que têm, às vezes, vergonha, mas quer ser batizado, e foi batizado dentro do ônibus. Então, tem alguns testemunhos, assim, muito bons. Ponto 3, no tópico 3 da lição. Tópico 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Você recebe, você é revestido de poder. A evidência, a principal evidência, é o falar em outras línguas. As outras línguas, que são ininteligíveis em falar em língua. Existia, eu acredito que ainda existe algumas regras para ser consagrado. No meu tempo antigo, eu já sou bem velhinho, deve ser também o tempo de alguns irmãos, pastor Sérgio, pastor Edivaldo, que para você ser consagrado ao obreiro, você tinha que ser batizado no Espírito Santo, você tinha que falar em línguas. Então você não era consagrado.
tinha que ter as regras, né? Tinha que ser disciplinista, tinha que ser fiel, tinha que estar disposto e tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Tinha que ser batizado nas águas e tinha que ser batizado com o Espírito Santo, senão você não é consagrado ao obreiro. Certo? Então, ponto 1 do tópico 3. Deixa eu ler aqui a introdução do tópico 3. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. Você tem o Espírito Santo, aceitou Jesus. Ser revestido, ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência, certo? Então, nem todos foram ainda. Alguns é rápido e outros demoram. Já falamos muito sobre isso. Vamos a ponto 1 do tópico 3. As outras línguas. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis e evidencia externa, física e, inicialmente, o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua na presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Certo? Você pode conferir em Gálatas 5, 22. E a manifestação dos dons. 1 Coríntios 14, versículo 1. Ele vai falar sobre os dons. 1 Coríntios 14, versículo 1, fala sobre a manifestação dos dons, né? E fala sobre o dom da profecia, sobre a suprema excelência dos dons. Certo? Eu gosto mais do 12. 1 Coríntios 12, que fala sobre a diversidade dos dons, certo? Do Espírito Santo. E que fala especialmente sobre, no versículo... Do versículo fala sobre aqui. 12, versículo 4. Portanto, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Certo? E aqui, no versículo, é isso que eu quero chegar aqui, no versículo 10, certo? A parte B do versículo 10. A variação de línguas e a outra a interpretação de línguas. Certo? Variação de línguas e interpretação de línguas. Isso acontece no desenvolvimento de você na fé. Você já recebeu o revestimento, o batismo com o Espírito Santo. Agora está falando sobre o fruto, a variação de línguas, certo? E o discernimento de línguas. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Voltando aqui para a leitura. Manifestação dos dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Versículo 8, versículo 11. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. Isso é importante. E na casa de Cornélio, todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Por que se fala? O que se fala em língua? Fala das grandezas de Deus. Você magnifica a Deus. Quando os cretenses, árabes, egípcios, os judeus, romanos, quando eles ouviram aquelas línguas que os discípulos estavam falando, aí no cenáculo, eles estavam ouvindo, eles magnificaram a Deus, magnificaram a Deus. Eles glorificavam a Deus com aquelas línguas. Eles falavam das grandezas de Deus, da maravilha de Deus, do poder de Deus, davam glória a Deus. Aquelas línguas. Então, é isso que faz as línguas, magnificando a Deus. Magnificando a Deus, conforme Atos 10, 46. Função das línguas. Ponto 2 do tópico 3. Elas sinalizam a presença do Espírito. É um sinal da presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 do 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Ele fala lá que quando você está orando, você fala em línguas, você está edificando a si mesmo. Oração pessoal. Só Deus e você, só você e Deus. Ali no Espírito Santo de Deus, você está orando em línguas. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Recebe, você começa a falar em línguas, você profetiza.
conforme 2, versículo 4 e 7, e 19, versículo 6. As línguas, nas cartas paulinas, são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Pessoal, né? Por meio delas, oramos em Espírito e louvamos a Deus. Se confere em 1 Coríntios 14, versículo 14, versículo 16 e versículo 17. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, para as devoções pessoais e para o desenvolvimento de nossa sensibilidade no Espírito Santo. 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Falando com Deus, eu falo com ele, falando em mistério, certo? Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, como você confere em Atos 10, versículo 47, aquele centurião, né, que foi a evidência na vida de Cornélio que ele foi batizado. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Que sinal tangível levou Simão, samaritano, a desejar esse dom? Foi um sinal tangível. Foi isso que levou Simão, o samaritano, a desejar esse dom, conforme Atos 8, 18. Ele ouviu, esse sinal aí, falando em mim, coisa me deu, eu quero isso também. Certo? Ponto 2, função das línguas. Falamos muito sobre isso aqui, importante, bem especificado. Agora vamos para o ponto 3 do tópico 3. Ponto 3 do tópico 3. A atualidade das línguas. Já falamos sobre isso, mas vamos ler aqui o ponto 3 do tópico 3. Que isso não ficou só no passado, isso é atual, para quem aceita. A promessa é para nós, é para aqueles daquela época, para tantos quantos depois aceitarem Jesus. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Nós lemos Joel 2, 28 e 32, que fala, né, sobre isso. Em Atos, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 21. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Como é que você vai falar em línguas se você não for batizado no Espírito? Se você não receber o batismo com o Espírito Santo, como é que você vai falar em línguas? É isso? Então, são inseparáveis. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Os 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e eu falei sobre isso, somente o falar em outras línguas, no versículo 4, veio para ficar. Ele se repete em Atos 10, 47, 44 e 47, se repete em Atos 19, versículo 6, se repete nos nossos dias, se repete quando a gente recebe na igreja o Espírito Santo, se repete em congressos, se repete em orações, ele se repete. Mas os outros 2, eu falei bem sobre isso, né? Um som como de um vento veemente impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez. Eles não se repetem nunca mais. Outra coisa interessante é que a Bíblia fala também, quando começa a falar sobre o dom de profecia, que é superior das línguas, e começa a falar sobre a excelência do amor, ele fala aqui, no versículo 12 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte. Não é isso que eu quero achar. Eu quero achar aqui que ao dom... O que eu quero achar aqui que fala é que as línguas vão cessar. Certo? As línguas vão cessar. Seria como tal, porque agora vemos por espelho, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses 3. Mas o maior desses é o amor. Aqui, versículo 8. O amor nunca falha. Mas havendo profecia, é esse que eu quero achar e quero falar com vocês. 13, versículo 8. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Havendo profecias, serão aniquiladas. Um dia não vai precisar mais. A profecia vai ser toda cumprida. Nós vamos estar com o Senhor, a igreja vai subir. Nós vamos estar juntos. Então, não precisa mais, as profecias se cumpriram. Pronto.
Não vai precisar mais, vai ser aniquilado. Versículo 8. Havendo línguas, cessarão. Essa variedade de línguas, esse dom de línguas, um dia vai parar, vai cessar. Não vai precisar mais. Até porque eu acredito que todos nós vamos falar a mesma língua. Todos vão se entender. Eu olho por essa vertente. Não sei se há uma outra interpretação em relação a esse versículo, mas eu olho por aí. Certo? Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Certo? Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque nós vamos chegar no pleno conhecimento. Nossa mente vai chegar no pleno conhecimento. Não vai precisar mais ser desenvolvimento de ciência. E havendo línguas, cessarão. Não vai ser preciso várias línguas. Nós vamos falar a mesma língua. Vamos ser um só corpo. Vamos ser uma igreja. Vamos ter um só pastor. Vamos ser um só rebanho. Por isso, eu penso assim, que vai cessar o dom de línguas. Mas uma coisa que nunca cessa é o amor. E Espírito Santo é uma coisa que é necessária, que nós precisamos buscar. E todo novo convertido precisa buscar. Você foi batizado com o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, foi revestido de poder, e aí você sossega, você quer. Não, continua em santificação, continua na presença, continua fazendo a obra, continua, principalmente por causa daquilo que você foi revestido para fazer, ser ungido para realizar a obra de Deus, para que você nunca perca essa sintonia, porque Deus está interessado em manter essa comunhão, essa sintonia com você. Isso é importante e nos ajuda, e nos alegra, nos conforta em momentos difíceis, porque Deus está conosco. Mas, às vezes, Deus não nos livra de uma prova, mas Ele passa conosco na prova. Deus não livrou o Jó, mas Ele passou com Jó na prova. Ele estava ali, embora Jó não soubesse, certo? E como é que você consegue ter força para vencer a prova? Porque Deus está contigo através do Espírito Santo. Deus está contigo. Deus está ali, Deus te dá força. E nós precisamos, ainda mais agora, ainda mais nos dias atuais, nós precisamos dessa unção, dessa graça, desse poder, desse investimento, dessa presença, de estar cheios o tempo todo com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Certo? Às vezes, você não consegue ficar 24 horas por dia em sintonia ali com Deus 24 horas. Você não consegue ficar. Você tem seus afazeres, a sua mente dispersa, às vezes, outras coisas. Mas você está sempre que pode, você está ali ligado, ali buscando, não perde. Mas o Espírito Santo de Deus está o tempo todo. Os olhos de Deus estão o tempo todo sobre você, te protegendo, te ajudando e te cobrindo com a sua presença santa, com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Certo? A conclusão fala assim. Deixa eu sugerir para vocês uma coisa, certo? Existe um livro, já falei, vou falar novamente, existe um livro chamado O Vento Assopra Onde Quer, de autoria de Levi Petros, um pastor antigo. É um livro lindo, é um livro maravilhoso. Fala sobre o Espírito Santo, fala sobre os dons, fala sobre o batismo, fala sobre várias coisas. E é muito bom, e é maravilhoso. Eu li esse livro, gostei demais. E eu sugiro a você que faça isso, certo? Eu vou ler a conclusão, que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual, é concedida a quem buscar com fé, com obediência, com humildade e com persistência. E cujo sinal físico e visível, inicial do recebimento, é o falar em línguas. Eu quero ler as perguntas, certo? Para refletir a respeito do batismo ou batismo no Espírito Santo. Responda. Quero ler as perguntas e ler as respostas para vocês. A primeira pergunta. Como chegamos à conclusão... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como chegamos à conclusão de que a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes se refere ao batismo no Espírito Santo? Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, conforme está em Atos, capítulo 11, versículo 15 e 16. Segunda pergunta. Como sabemos que a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão?
Resposta. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito, mesmo antes do dia de Pentecostes. Você confere em Lucas 10, 20 e João 20, 22. Qual a terceira pergunta? Qual a finalidade do batismo no Espírito Santo? Acho que ficou bem claro, né? É a capacitação, resumindo, né? É a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino. A pergunta número 4. O que são as outras línguas? Nós falamos sobre glossolalia, temos a definição, é isso? As outras línguas, a glossolalia, são inteligíveis e evidencia externa, física, inicialmente, o batismo no Espírito Santo. E a última pergunta, a quinta pergunta, para que serve o dom de línguas? Importante saber sobre isso. O dom de línguas, são os dons, os novos dons do Espírito Santo. O dom de língua, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Você confere 1 Coríntios 14, versículo 3 a 23. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, para as devoções pessoais e para o desenvolvimento de nossa sensibilidade no Espírito. Você confere 1 Coríntios 14, versículo 2. Certo? São as perguntas a respeito do batismo com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para nós concluirmos. A gente escuta hinos maravilhosos a respeito do Espírito Santo. Né? Eu navegarei, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Eu gosto muito do hino, o primeiro hino da harpa cristã. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. E existem muitos hinos, muitos louvores concernentes a respeito do Espírito Santo de Deus. Coisas maravilhosas que nos ajudam, que nos edificam e que alegram o nosso coração. Né? Você canta, você louva, você escuta, você lê as passagens bíblicas a respeito do Espírito Santo. Certo? E eu gostaria de finalizar essa aula, me suportem só mais uns 3 minutinhos, que eu quero recitar um poema sobre o Espírito Santo, que tem por título Altar em Chamas. Ao recitar esse poema, eu estarei, então, finalizando e passando para o nosso irmão Léo. Vou recitar um poema, segura aí que eu vou recitar agora um poema chamado Altar em Chamas, que é alusivo ao Espírito Santo. Amém? Este amigo consolador sempre me atrai para o louvor e oração constante. Esqueço todo e qualquer caso, sinto que sou um novo vaso, é emocionante. A sintonia alcançada me mostra o alvo nesta estrada, me faz um vivo instrumento. Meu corpo é paz, minha alma ama, o meu altar está em chamas e é em todo momento. Um tição encostado no outro é ter harmonia com meu irmão. São muitos tições que se queimam, estamos em plena adoração. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção para a nossa vida. Os dons do Espírito Santo estão em plena atividade quando o crente dá lugar e o altar queima de verdade. A chama precisa estar acesa para que o mundo seja vencido, para um dia, ao redor da mesa, festejarmos com o nosso ungido. O louvor já não é só louvor, o irmão já é mais que irmão. E as explosões do mais puro amor aceleram os nossos corações. E o altar, a pleno vapor, faz subir as nossas orações. A igreja tem cheiro de céu, e os anjos estão passeando. Foi rasgado do templo o véu, fogo vivo está nos queimando. Esqueçamos tudo lá fora, sejamos cheios do Espírito agora, e o milagre vai acontecer. E o fogo do Monte Sinai, quanta coisa fazer, ele vai, além de nos dar brilho e poder. Abrirá nosso vermelho mar, e no deserto seremos sustentados, qual tal Davi poderemos salmodiar, tal qual Elias seremos arrebatados. A igreja é uma célula viva quando estamos na videira enxertados. Altar em chamas é isso, um barulho que o mundo tem medo, mas o Espírito Santo não é brinquedo, pois trabalha em harmonia com Cristo. Eis a nossa vitória, os dons espirituais operando, e somos convencidos da glória do Rei que já está voltando. Amém? Assim eu finalizo essa lição, agradeço e passo agora para o nosso irmão Léo. Muito obrigado, Deus abençoe.
Eita, poema lindo, que Deus te abençoe cada dia, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmão presbítero Euler. Que Deus abençoe e continue abençoando grandemente a sua vida, seu ministério, toda a sua família, em nome de Jesus. Uma excelente aula, onde aprendemos muito mais da palavra de Deus, graças a Deus. Aleluias. Pastor Edivaldo, tem resumo? Você permite? Sempre. Uma promessa, né? Serei breve. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu quero fazer algumas colocações, eu serei muito breve, a respeito de falar em línguas. Falar em línguas, ela pode ser uma língua conhecida e pode ser uma língua desconhecida. Quando nós vimos no dia de Pentecostes, estavam ali presentes 16 nações. Você vê no capítulo 2, pode contar aí que são 16 nações, pessoas de 16 nações ali presentes. E o grande espanto foi quando eles disseram assim: Pai, não são todos galileus falando na nossa própria língua? Aqui vai um pensamento. Na época de Jesus, a Galileia, a Nazaré, onde Jesus adotou como cidade, haviam mais ou menos 1.600 a 2.000 pessoas ali, de habitantes. Se nós fôssemos fazer uma analogia, seria como o Nordeste brasileiro. É tanto que Natanael, quando Filipe apresentou a Cristo, que tinha encontrado o Messias, e ele era de Nazaré da Galileia, Filipe perguntou: da Galileia pode vir alguma coisa boa? Ou seja, um preconceito que havia contra a Galileia. Aí, quando essas nações, essas pessoas disseram: vem alguma... são todos galileus, são todos ignorantes, como é que eles conhecem o nosso idioma? Então, a língua que estava sendo falada ali era uma língua desconhecida dos galileus que estavam falando e conhecida daqueles que estavam ouvindo. Então, línguas desconhecidas por quem estava falando. Então, falar em outras línguas, quem fala não conhece a língua. Ok? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Mas para quem ouve, é língua conhecida. Eu tive conhecimento na L2 uma vez, que tinha uma pessoa, que se não me engano era da embaixada, e que conhecia o inglês, e um irmão na igreja levantou-se em profecia falando em inglês, sem conhecer inglês. E aquela pessoa ouviu a mensagem em inglês e aceitou a Jesus. Então, a língua, ela é desconhecida por quem fala, mas pode ser conhecida para quem ouve. Outra evidência do desconhecimento de línguas é no capítulo 14 que nós vimos hoje, foi estudado, de 1 Coríntios, onde a pessoa fala em línguas e ela está falando a Deus. E quando se fala a Deus,
está falando em línguas desconhecidas, tanto para quem fala e tanto para quem ouve. É tanto que, logo a seguir, lá embaixo, seguindo os versículos, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que a língua, quem fala em línguas, ora em mistério com Deus. E é um sinal para o indouto, ou seja, para aquele que não é cristão, ok? Então, recapitulando, a língua ela é desconhecida por quem fala, pode ser conhecida para quem ouve. A língua pode ser desconhecida, pode não, é desconhecida por quem fala e desconhecida por quem ouve. Somente fala com Deus, ok? Então, esse tópico gostaria de falar. O segundo, o batizar no Espírito Santo, como foi dito pelo presbítero Euler, é revestimento de poder. Está lá em Lucas 24, 49. Então, o objetivo, a finalidade do batismo com o Espírito Santo é justamente revestimento de poder. Agora, o pentecostalismo raiz do revestimento de poder, além das qualificações dos dons espirituais, o objetivo principal é o serviço. É o serviço. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, curarão. Quer dizer, é o revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Ou seja, você tem mais disposição, mais autoridade, né, em falar do nome de Jesus para as pessoas. É revestimento de poder para as nossas vidas. O outro tópico que eu quero comentar, e o penúltimo, está em Atos 10, 46, 48, na casa de Cornélio. Ou seja, até o presbítero Euler comentou sobre isso, receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro tem que aceitar, crer no nome de Jesus. Você creu, a primeira coisa que acontece quando você crê é que você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra que Jesus Cristo, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse exato momento, você é justificado, tá? Você começa o processo de regeneração e você começa o processo de santificação. Nesse momento, você recebe o Espírito Santo, ok? Na casa de Cornélio, aí em Atos 10, 46, 48, eles receberam simultaneamente a Jesus Cristo como Senhor e foram cheios. Eles foram atingidos na plenitude do Espírito Santo, ok? Eles foram batizados no Espírito Santo. E logo a seguir, você lendo o 48, você vai ver, se não é 48, vamos ver que eles, logo a seguir, desceram as águas. Então, acontece muito disso. Eu trabalhei em evangelismo, secretário de escola de departamento de evangelismo, e presenciei várias pessoas aceitando a Jesus e sendo batizadas com o Espírito Santo. Outros descendo as águas. Então, eu tenho muito cuidado e procuro me vigiar quando se diz assim, nunca. Eu fiquei preocupado aqui com o pastor Ezequias. Ele colocou aqui no tópico 3, subtópico 3, ele coloca, mas aos outros dois, um som como de um vento, veemente e impetuoso, e línguas repartidas como de fogo, e ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. Irmãos, eu peço aos irmãos vênia, e peço aos irmãos que nunca diz que Deus nunca vai fazer. Eu não posso limitar Deus. Nós não podemos limitar Deus. Eu não sei o que vai ser no futuro.
E a gente nunca pode dizer, aconteceu lá, não vai acontecer depois. Não tem nada escrito que não poderá acontecer depois. Eu ia além das Escrituras. E Deus é soberano. Nós sabemos, irmãos, isso aqui pequeno, nós sabemos pequeno demais. E às vezes nós queremos, nunca vai acontecer. Pode não acontecer. Mas eu não posso afirmar que não vai acontecer, porque aí é eu limitar a Deus. É eu querer assumir o papel de Deus, dizer que ele não vai fazer. Quem somos nós? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Ok? É um detalhe que eu gostaria. Agora, você fica livre para entender da maneira que quiser. Mas eu entendo dessa forma, que Deus é soberano e nós não podemos limitar Deus. Esse negócio de nunca Deus vai fazer, tem que ter cuidado. Por último, em Samaria, Atos 8, 14, 17, todos já tinham o Espírito Santo. Então, o que eu volto? Eu volto ao tópico 1 e subtópico 2, para encerrar. Dizendo o seguinte, que realmente o irmão Euler falou e ratificou essa fala. São duas coisas distintas. Uma é receber o Espírito Santo, tá? Quando você aceita Cristo. E outra coisa é batizado com o Espírito Santo. Você pode até ouvir comentário que hoje está a massificação, uma mistura do calvinismo com o arminianismo, com as suas tendências, dos tradicionais, eles não creem no batismo com o Espírito Santo, como evidências de falar em línguas, entendeu? Então, eles interpretam de outras maneiras. Por isso que o autor, ele coloca a declaração de fé das Assembleias de Deus, daquilo que nós cremos e daquilo que nós cremos que está na Bíblia Sagrada. Então, uma é você crer, você recebe o Espírito Santo. É tanto que eu, finalizando aqui, eu gostaria de ler somente o versículo 22 do capítulo 20 de João, que ele afirma sobre isso, que os discípulos, antes de receber a plenitude do Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo e falaram em novas línguas, eles já tinham o Espírito Santo. Evangelho de João 20, 22. E havendo dito isso, quem havia dito isso? Jesus. Ele estava em plena quarentena, antes dele assunto aos céus. Antes dele ascender aos céus. Diz assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Eles já tinham, o Senhor soprou mais uma porção sobre eles. E no dia de Pentecostes veio a plenitude. É por isso que nós pentecostais, nós falamos que recebe-se uma porção, o dom da fé para crer, tá? O dom da fé, recebe o Espírito Santo, e você vai se enchendo até chegar à plenitude. Quando falar cheios do Espírito Santo, nós entendemos que é o derramar do Espírito, né? O copo derramou, você se encheu e falou em outras línguas. Ou seja, batismo com o Espírito Santo é evidência. Você pode não ter o dom de línguas, mas você tem que ter evidência de língua. A paz do Senhor a todos, um bom dia e um bom almoço e um grande culto na presença do Senhor. Amém. Irmão Léo, Jesus está voltando. Glória a Deus, a paz do Senhor. Estou travado aqui. Glória a Deus. Mais uma vez aí aprendemos mais e mais sobre a palavra do Senhor, sobre o Espírito Santo e o batismo, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor.
Lembrando que às 19 horas teremos culto, né, presencial na igreja, hoje culto das irmãs, culto de senhoras, né? Os irmãos não se esqueçam da campanha do quilo. Após a escola bíblica também, ao orarmos encerrando, o pastor Sérgio deseja falar com todos, então os irmãos aguardem, permaneçam online, né? Eu peço, glórias a Deus, aleluia. Peço à irmã Dalva que faça a oração, encerrando a escola bíblica dominical, e logo após o irmão Sérgio com o aviso. Amém. Senhor Deus eterno Pai, queremos te dar graças, Senhor. Sim, Por Deus. tudo, Senhor, ter nos dado e nos concedido, por esta manhã tão linda e gloriosa, Deus. Pai, que neste dia o Senhor possa estender as tuas santas e gloriosas mãos sobre cada um, Senhor, do teu povo, ó Deus santo e poderoso. Nós queremos te agradecer por esse momento, Jesus, que passamos, Pai, esta manhã, Pai, na tua presença. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém? Irmãos, a paz do Senhor. Eu preciso que os irmãos enviem uma relação para mim, vai enviar para o SAP da Socorro. Essa relação eu vou pedir para os irmãos que fazem parte da diretoria, do Conselho Fiscal e os líderes de departamentos. Preciso que os irmãos enviem para o Zap da Socorro os seguintes: nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e o endereço completo, com CEP e tudo. Repetindo: nacionalidade, estado civil, profissão, RG e endereço completo com CEP. E os irmãos enviam para o Zap da Socorro. Os que já enviaram, já tem, por exemplo, os que já fazem parte da direção, da diretoria e do Conselho Fiscal, já tem alguns, nós já temos aqui irmãos RG, certo? Então, os demais enviam RG, todos os líderes de departamento. Líder de senhora, varões, louvor, todos. Só os líderes, tanto daqui quanto da congregação. Os irmãos enviam para nós o nome completo, estado civil, profissão, RG e endereço completo com o CEP. Amém? Os irmãos copiaram, à noite nós vamos reforçar esse pedido. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, irmão Sérgio. Entendido aí o aviso. Caso algum irmão não tenha entendido, à noite será reforçado e também vai ficar gravado na escola bíblica e os irmãos podem ouvir depois também. Glórias a Deus. Pedidos de oração por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão viajando. Né? Pelo pastor Ivanildo, né? Pelo pastor Ivanildo também, que está enfermo, né? E por todos aqueles que estão enfermos. A irmã Olinda também, né? Mas o irmão Lauro também estão fazendo pamonhada hoje. Tem pamonha, então os irmãos que quiserem encomendar depois, fiquem à vontade. Entre em contato com a irmã Olinda ou o irmão Lauro. Faça seus pedidos aí, amém? Glórias a Deus. Léo. Pois não? O CPF também, certo? Os irmãos que já passaram para o CPF, não se preocupa não. Mas CPF, essa relação do documento vai para o cartório. Certo? Amém. Então tem que fazer essa listagem e passar para o pastor, que ele vai levar para o cartório. Por isso que nós estamos precisando dessa relação dos irmãos, dessa documentação. Amém, obrigado. Amém, glórias a Deus. Pastor Edivaldo, encerrando e a benção apostólica, amém? Ok, irmãos, eu sugeriria aí para o pastor Sérgio, irmã Socorro, que colocasse no Zap da igreja as exigências
necessárias para essa relação. Seria uma alternativa, porque melhoraria o entendimento dos irmãos. Ok? Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe e nos dê um bom dia para a glória do nome do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. A paz do Senhor, um bom dia. Amém. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmãos. Pai, Pai do Senhor.